Olá, pessoal. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Eu vou tirar esse fone aqui porque eu acredito que eu não vou ouvir vocês, então vou ficar só de olho no chat aqui. Tudo bem? Só para saber aqui, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá? Minha voz está bacana? Digam para mim aí no chat, por favor. Tá tudo ok? Tudo certo? Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Ângelo Russoever. Tenho bastante orgulho, bastante felicidade de fazer parte aí da família Campus Party. Já é a minha quinta Campus Party, eu acho. Então já falei tanto online aqui na versão digital, quanto nas versões presenciais ali em São Paulo, em Goiânia. Então, assim, tenho muita felicidade de participar desse ecossistema incrível que é a Campus Party. Então, fica aqui meu agradecimento já a todos vocês. Eu trabalho com marketing e comunicação digital. Eu tenho uma agência de publicidade que já tem pelo menos uns 14 anos que trabalha aqui em Brasília. E hoje a gente não só é uma agência de publicidade, mas a gente, desde 2015, 2016, a gente começou a trabalhar muito com um braço digital, assim, trabalhar muito com questões de tecnologia e tal. Então, assim, comecei a estudar, comecei a viajar para poder aprender sobre tecnologia, aprender coisas novas. E hoje eu tenho bastante felicidade de dizer que hoje a gente é uma empresa que trabalha com marketing, mas trabalha com tecnologia também. Isso é muito, muito legal. E bom, para começar aqui o nosso voo aqui falando sobre a gamificação, né, sobre todos os processos de gamificação que pode levar uma empresa a ter resultados que são bastante escaláveis e bastante rentáveis, né, eu gostaria de falar um pouquinho o que me despertou aí a história da gamificação e o que me despertou a história de se trabalhar com tecnologia. Eu estava nos Estados Unidos ali num evento chamado NRF, que é um evento gigante que acontece ali em Nova York, e eu estava vendo ali uma série de palestras, e aí eu vi um cara que ia falar sobre comportamento do consumidor, né, como gerar hábito nas pessoas e tal. E aí eu fui para a palestra desse camarada e eu gostei demais do que eu vi. Ele realmente é um cara muito diferenciado, e ele estava falando justamente sobre um livro que ele tinha criado, falando sobre como criar produtos que geram hábitos na vida das pessoas. E eu achei aquilo ali tudo muito interessante, muito legal mesmo, e falei assim, cara, eu vou começar a estudar mais sobre isso. Aí comprei o livro dele, trouxe até o livro aqui para vocês verem aqui, ó, chamado Hooked. Esse cara aqui, ó, Nir Eyal, que eu tive o prazer de conhecer lá em Nova York. E aí o que acontece? Comecei a entender um pouquinho mais sobre o que ele falava sobre tecnologia, o que ele falava sobre comportamento, como que formava hábito nas pessoas e tal, e eu comecei a estudar muito comportamento dos seres humanos, né, o que fazem as pessoas fazerem as coisas, e geralmente na sala de aula eu costumo falar assim, o que faz a pessoa sair do ponto A até o ponto B, e aí por que gamificação, né? Gamificação é a aplicação de mecânicas de jogos em áreas que não são jogos. E mais para frente um pouquinho eu vou falar. Na verdade, eu não preparei um slide específico para falar sobre gamificação. Eu peguei vários slides que no decorrer da nossa fala aqui eu vou estar inserindo vários tipos de informações através dos slides que eu tenho aqui. Então, eu acho que vai ser muito, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão no chat aqui. Só um pouquinho que meu telefone tocou, vou colocar ele no silencioso. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão no chat aqui. Se vocês já trabalham com tecnologia, com marketing, o que fez vocês terem vontade aí de ver essa palestra? Então me diz aí, se você já trabalha com tecnologia, com marketing, me fala aí para eu poder saber. Tá? Se você tem startup, conta aí para mim no chat, beleza? Enquanto isso, o que eu vou falar para vocês aqui, a história, começando aqui com os slides, você pode liberar o slide, primeiro slide, por favor? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, os produtos, eles são designados para as pessoas. Só que se você for prestar bastante atenção, existem produtos que são determinados para a função daquele produto, né? E tem uns que são determinados para poder fazer a pessoa que usa aquele produto ser mais feliz, né? Ou então se sentir mais grata, se sentir mais confortável. Então, assim, se você cria uma cadeira, se você vai criar uma cadeira, o que você pensa? A primeira coisa que você vai fazer quando você cria uma cadeira? Bom, a cadeira ela tem que ter um patamar, onde a pessoa vai colocar a poupança dela ali,
e essa cadeira ela vai ter que ter uns pés para poder firmar no chão. E aí a pessoa nessa posição ela fica mais assim, ela está sentada. Então a cadeira ela pode servir simplesmente para que você coloque uma pessoa sentada nela. Quando você cria um produto determinando apenas a função do produto, a única coisa que você pensa é, cara, eu tenho que fazer um patamar com 4 pés aqui e as pessoas vão sentar aqui. Entendeu? Então, basicamente isso, você está focando na função. Agora, quando você foca no ser humano, quando você foca na pessoa que vai usar essa cadeira, o que você começa a perceber? Você começa a perceber o seguinte, como que a pessoa gosta de se sentar? Ela gosta de sentar e ela gosta de encostar as costas. Ela tem que ter um espacinho aqui para poder a pessoa colocar os braços. Ela gosta de controlar a altura da cadeira. Aí, quando você começa a focar no ser humano, você vai ver quais são as motivações que esse ser humano vai ter para poder sentar nessa cadeira. Isso está muito relacionado ao final do projeto, que é fazer a cadeira e vender a cadeira. Então, aquela cadeira que simplesmente é um patamar com 4 pernas, 4 pés ali, ela vai ter uma função, claro, ela é cadeira, mas quando você foca no ser humano, qual cadeira que vai vender mais? Aquela que tem mais a ver com os anseios da pessoa, né? Nós estamos priorizando as motivações das pessoas. Então, começa a pensar nisso, sobre o seu produto, sobre o que você tem para vender. Começa a pensar nisso, se o seu produto está focado estritamente na função do produto ou se ele está focado de como as pessoas querem usar esse produto, tá bom? A princípio a gente começa por aqui. Quando nós focamos no processo, né, nós robotizamos a história, né? As pessoas cumprem tarefas e recebem alguma coisa, né? Quando a gente pensa no ser humano e pensa nos processos, ou seja, você tem que ir lá para o seu trabalho, você tem que carimbar essas coisas aqui, você tem que entregar isso daqui, então assim, você cria processos bastante robotizados para que as pessoas cumpram essas tarefas. E aí, dentro desse sentido aí de trabalho, né, de como que você cumpre as suas tarefas, se você tem um mecanismo extremamente robotizado, onde a pessoa já faz aquilo ali de forma muito recorrente, dificilmente você vai conseguir aumentar a produtividade sem ter problemas relacionados à motivação. Por quê? Porque a pessoa já sabe que naquela quantidade de horas ela consegue fazer determinado serviço. Então, se você precisa aumentar essa produtividade, se você precisa fazer com que as pessoas trabalhem com um pouquinho mais de apreço, um pouquinho mais de cuidado, você já tem um pouquinho de trabalho. Agora, quando você foca no ser humano, você pensa assim, cara, como que essa pessoa gostaria de fazer esse serviço aqui? Como que ele gostaria de trabalhar essa função que ele está aqui? Aí você começa a pensar na pessoa, aí você fala assim, a gente vai assumir que as pessoas têm sentimentos, que ela tem motivações, que ela tem inseguranças, e que nem sempre elas se motivam para todas as coisas, né? Sendo assim, nós entendemos que as pessoas esperam que poderia ter o máximo delas, né, por mais tempo, né? Agora, olhando pelo ponto de vista da pessoa, ou seja, se você quer me ter, se você quer ter o melhor do meu trabalho, o que você vai fazer para mim? Poxa, me enxerga. Eu não sou um robô, eu não sou simplesmente aquele cara que cumpre uma tarefa. Não. Se você conseguir me enxergar como eu sou, você vai conseguir entender que eu posso dar um pouquinho mais se você olhar um pouquinho mais para as minhas emoções, os meus sentimentos. E aí, nessa hora, a gente não está falando nem em dinheiro, a gente está falando, porque muitas vezes o cara... presta atenção o que eu estou querendo falar nessa situação. Você prefere trabalhar como um robô, ganhando dinheiro, se desgastando mentalmente, mas como um robô ganhando dinheiro, ou ganhar um pouquinho mais de dinheiro para você ter qualidade de vida, para você ter mais tempos de descanso, ter mais tempo com a sua família, ganhando um pouquinho menos, porém tendo muito mais qualidade de vida? Dependendo da sua fase, você vai querer qualidade de vida. Por exemplo, um cara como eu já tenho 40 anos, eu já estou buscando mais qualidade de vida do que o trabalho robotizado. Então, assim, eu cheguei até aqui para dizer o seguinte, existe uma motivação dentro do ser humano que, se você ativa essa motivação que está dentro do ser humano, você faz com que esse cara faça qualquer coisa. Então, eu li isso exatamente nesse livro aqui. Ele fala sobre, o ser humano ele não está só buscando dinheiro, ele está buscando satisfação também. Ele também está buscando coisas que são diferentes para a vida dele, para poder ele viver algo novo. Então, a gente tem que entender o que motiva as pessoas a fazerem as coisas. Por exemplo, olha essa imagem aqui, né? É uma imagem que mostra um cara jogando,
né? Então, a indústria de games, ela entendeu as motivações da pessoa. Ela entendeu o que faz uma pessoa ter a motivação de ir lá jogar. Porque pensa comigo, já aconteceu contigo de você... Galera, se vocês estiverem no chat aí e quiserem interagir bastante, colocar um bocado de coisa aí, pode colocar que eu vou responder na medida do possível aqui. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês estarem jogando um jogo, um determinado jogo, e você não consegue ganhar de um chefão. E aí toda hora você fica tentando ganhar desse cara, tentando ganhar, até conseguir. Mas o que motivou você a ficar esse tempo todo tentando ganhar? É porque dentro de você tem algumas coisas que você presta, tá? Tem algumas coisas que você acha que é interessante, que é muito bom, que faz você gastar tempo com essas coisas. Então é o seguinte, gamificar o processo é simplesmente você entender como que o ser humano funciona e aí oferecer exatamente o que ele quer. Agora tem gente, muita gente que trabalha com gamificação de uma forma totalmente errada, né? E aí muitas vezes ela não tem sucesso, porque muitas empresas, quando ela vai pensar em gamificação, ela pensa o seguinte, vamos colocar um sistema aqui de leaderboard, por exemplo, quem ganha mais, quem fizer mais determinada tarefa vai subir de nível aqui, vai virar, sei lá, gerente da empresa, vai virar supervisor da empresa e tal. Essas coisas que são mais simples, né? Tem muita gente que trabalha com gamificação só nesse nível, que a gente chama aqui de levels, badges e leaderboards, que levels é subir de nível, badges é te dar, por exemplo, vamos supor aqui, vamos colocar no mundo dos games, né? Sabe quando você ganha uma estrelinha, que essa estrelinha faz você ter um nível a mais, um XP a mais dentro do nível dos games? Pois na gamificação de empresas acontece isso também. Por exemplo, você vai ganhando estrelinhas e quando você junta 5 estrelinhas, você consegue ter, por exemplo, uma folga, ou você consegue ter sei lá, alguma coisa diferente na empresa que a empresa vai te mostrar. Então, assim, existe muita gente que usa gamificação da forma mais simples possível, que é essa forma aqui. Mas existem milhares de técnicas de games que podem ser aplicadas, que o ser humano vai reconhecer, ele vai falar, cara, isso daqui é muito interessante, isso daqui eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Então é o seguinte, quando a gente faz a mixagem dessas técnicas de games, automaticamente você faz com que os ambientes eles melhorem, os produtos eles melhorem. A gente falou aqui desde a criação de um produto, a motivação de uma pessoa a trabalhar, a sair do ponto A para o ponto B. Então, basicamente isso. Então, os primeiros slides que eu coloco aqui para vocês é o seguinte, a gente precisa entender o que a gente tem que fazer para poder construir um bom gameplay, ou seja, para construir uma boa jornada gamificada para que você possa ter sucesso no final. Vamos supor que você tem uma empresa e a partir de hoje você vai começar a olhar o comportamento do consumidor. Então essa empresa, vamos supor que ela é uma empresa de serviço, ela cria móveis, como eu falei ali da cadeira. Então, quando você começa a prestar atenção no consumidor, como que o consumidor compra, como que o consumidor se relaciona com esse produto, automaticamente você pode criar coisas diferentes para esse produto para poder agradar mais o consumidor. Agora, vamos supor que você tem uma empresa que é uma empresa de serviço, ou seja, você cria softwares. Então, por exemplo, aqui, a Mirta, ela falou assim que trabalha com empresa de tecnologia. Então, vamos supor que ela trabalha aí criando softwares. E ela quer fazer com que a equipe tenha mais produtividade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar entender cada um dos seres humanos, o que motiva cada um deles, para que ela venha a ter essa produtividade maior. Aí você fala, Ângelo, beleza, mas o que motiva as pessoas? Me fala aí, o que faz as pessoas ficarem motivadas? Basicamente o seguinte, eu tenho um private chat aqui que é com o pessoal daqui da Campus Party, me diz aí, por favor, até que horas é a minha palestra, até que horas eu vou poder falar aqui, só para eu poder me organizar direitinho, tá bom? Por favor, acho que é até 5h25, né? Mas vocês só confirmam aí para mim, por favor. Vamos lá. Quais são as técnicas de game, quais são as principais motivações humanas que fazem as pessoas saírem do ponto A para o ponto B? Vamos lá. Esse framework que vocês estão vendo na tela aqui é o framework do Yu Kai-shao. O Yu Kai-shao, ele é um taiwanês que ele mora nos Estados Unidos há bastante tempo já, e ele é um estudioso aí da gamificação. O cara entende tudo sobre gamificação, e ele criou esse framework aqui falando sobre as 8 principais motivações humanas. Então, quais são as 8 principais motivações humanas segundo o Yu Kai-shao? Significado épico, empoderamento e feedback, influência e pertencimento,
curiosidade e imprevisibilidade, perda e rejeição, escassez e impaciência, propriedade e possessão, desenvolvimento e realização. Basicamente, ele diz que essas aqui são as coisas que mais motivam os seres humanos a fazerem as coisas. Ou seja, o ser humano sai do ponto A para o ponto B baseado nessas 8 motivações humanas aqui. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero mudar meu slide aqui. Calma aí que eu vou mudar. Não precisa nem tirar da tela não, gente, tá? Não precisa nem tirar da tela não, que eu vou me virando aqui. Pronto. Então, como eu falei para vocês, gamificação é a aplicação de mecânicas de jogos em áreas que não são jogos. Muitas vezes a pessoa pensa que criar gamificação, criar um game é criar um joguinho, sabe? Ah, você trabalha com gamificação, pô, eu queria criar um joguinho aqui da minha empresa. Cara, não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Porque existe advert games, por exemplo, que são jogos que são criados para as empresas fazerem propaganda dos seus produtos. Mas a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre aplicar mecânicas de jogos em áreas que não são jogos. Então, para que serve a gamificação? A gamificação ela serve para engajar pessoas, despertar curiosidade dos jogadores, desafiar, recompensar, fazer a pessoa jogar em algum nível. Fazer jogar não quer dizer que ela está jogando um videogame, ela pode estar jogando, pode ser uma disputa ali dentro da empresa, então assim, pode ser várias coisas. Então a gente usa técnicas, né, para poder fazer com que a gente cumpra os nossos objetivos. E como eu te falei, as 8 motivações humanas são essas que estão na tela. Aí você fala assim, tá, mas como que eu vou usar a gamificação para poder fidelizar pessoas ao meu negócio? Aí eu digo o seguinte, usando as motivações, né, entendendo quais são as motivações e quais são as técnicas que a gente usa para poder despertar essa motivação nas pessoas. Então, para vocês terem ideia aí, eu vou falar para vocês no nível do comércio, do varejo aqui, ó. A loja reserva ela é uma loja que ela trabalha com o quê? Com venda de roupa, né? Ela tem calça, camisa, meia, tudo que você imaginar. Você vai na loja reserva, tem. Isso não é propaganda, mas Rony Mesler paga nós aí, que é o dono lá. Paga nós aí que a reserva é uma marca muito bacana. E aí é o seguinte, a reserva ela tem uma promoção, né? Ela tem uma parada bem bacana lá, que é o seguinte, tudo que você compra na loja vira 5 pratos de comida. Então você vai lá, compra uma camisa lá na reserva e eles doam 5 pratos de comida para quem tem fome. Então você compra uma meia, eles doam 5 pratos de comida para quem tem fome. Então muitas vezes eles usam essa etiquetinha ali que diz assim, ó, eu não sou um produto, eu sou 5 pratos de comida. Olha que coisa interessante. Nessa hora aqui, vocês estão usando gamificação, ele está usando gamificação. Por quê? Porque existe uma motivação humana que eu falei para vocês agora há pouco, que se chama significado épico, que é o quê? Pessoas que elas cumprem algumas atividades localmente e ela tem uma abrangência regional, nacional, mundial. Por exemplo, quando você está lá na sua casa e está assistindo televisão, aí está tendo Criança Esperança, Teleton, aquelas coisas assim que são shows que você pode pegar seu telefone e ligar. Quando você pega lá o seu telefone e está doando R$5, na tua cabeça você não está doando R$5, você está ajudando a construir um hospital. Então todas as pessoas, ou então ajudando instituições que cuidam de crianças com câncer, coisas como isso. Então, quando você tem essa motivação dentro de você, desculpa, eu bati no microfone aqui, dentro de você que é o significado épico, o que acontece? Todas as vezes que tem esse tipo de ação, como da reserva, como lá do Criança Esperança e tal, você fala desse jeito assim, cara, eu quero participar. Por quê? Porque o drive do significado épico está muito forte dentro de você e você quer participar, tá? Aí outra coisa, por exemplo, outro drive motivacional aqui que é a escassez e impaciência. Escassez e impaciência funciona mais ou menos assim. Você precisa ir de Brasília para São Paulo e aí aparece lá uma passagem aérea de R$100, ida e volta. Você fala de jeito assim, cara, muito barato essa passagem. Só que aí lá no cantinho tá escrito assim, mas só tem mais um banco disponível. O que tu faz? Automaticamente você pega a sua carteira e você vai querer passar seu cartão ali logo para poder aproveitar
essa passagem barata, esse voo barato para São Paulo, não é verdade? Isso daqui é porque ele ativou dentro de você um drive chamado escassez e impaciência. Ou seja, por conta desse drive de escassez e impaciência, você vai ter vontade de agir mais rápido para poder não perder essa oportunidade. Bom, outro drive motivacional é o desenvolvimento e realização. Ângelo, como é que funciona desenvolvimento e realização? Desenvolvimento e realização funciona assim. É quando você cumpre algumas tarefas e percebe que você está crescendo, você percebe que você está se tornando uma pessoa melhor, ou você está se desenvolvendo mentalmente, fisicamente e tal. E tem uma imagem aqui desses karatecas jogando aqui, isso aqui é uma imagem muito bacana. Não sei quais de vocês estão assistindo aqui, ou que vão assistir depois desse vídeo aqui, que fazem karatê, por exemplo. Quando você entra no karatê, a distância que você está da faixa branca até a faixa preta é enorme. 5, 6 anos, 7 anos, depende da sua dedicação e depende do seu desenvolvimento. Ela está bastante longe, né? Mas imagine se no karatê só tivesse 2 faixas, faixa branca e faixa preta. Gente, muita gente ia se perder no caminho. Por quê? Porque nem todo mundo tem a paciência de se desenvolver da faixa branca até a faixa preta. Então, quando você ativa o drive de desenvolvimento e realização, você precisa criar nas pessoas uma sensação que ela está crescendo de pouquinho em pouquinho, crescendo, crescendo, crescendo. Quando você faz isso, aí sim você vai fazer com que a pessoa fique com mais vontade para poder participar e até chegar no último objetivo. Então, você está vendo ali que nós temos um menino ali que tem a faixa roxa e outra faixa laranjada. Isso aí quer dizer o quê? Que ele vai tendo pequenas conquistas no meio do caminho até chegar à conquista máxima, que seria a faixa preta. Então a gente está ativando ali um drive chamado de desenvolvimento e realização. Bom, o próprio Nir Eyal, ele fala o seguinte, que tem outra motivação humana chamada imprevisibilidade e curiosidade. Né? Esse aqui é o Nir Eyal, gente. Esse aqui é o cara... aqui em cima, aqui, esse cara aqui, pô. Esse cara aqui é o cara que eu conheci lá em Nova York. Então, o que acontece? Ele fala que... Tem no livro dele aqui, falando do Skinner, né? Tem um drive motivacional chamado imprevisibilidade e curiosidade. Vou te falar que tu, com certeza, é muito impactado por esse drive e imprevisibilidade e curiosidade. Vou te falar por quê. Imagina o seguinte, a gente está lá no Netflix, a gente vai assistir um filme, uma série, tá? Aí a gente está com pouco tempo e a gente combina, vamos assistir só um episódio, beleza? Só um episódio hoje, amanhã a gente assiste outro, beleza. Chega no final do episódio, o que acontece? A gente fica com aquela vontade, caraca, velho, como é que acaba desse jeito? Eu quero saber o que vai acontecer depois e tal. E aí você fica com vontade de saber o que vai ter no próximo episódio. Aí o que você faz? Assistir outro. E esse outro acaba, quando dá fé, você já assistiu 3 episódios. Só pra você ter ideia. Acontece ou não acontece contigo? Me fala aí no chat. Interage comigo aí, galera. Obrigado, Jaed, eu já vou te responder ali. Ele me mandou uma mensagem ali agora. Então o que acontece? Quando você usa esse drive de imprevisibilidade, automaticamente você faz a pessoa ter vontade de assistir outros episódios. E aí, a história de imprevisibilidade e curiosidade é que você quer saber o que vem depois. E aí o Skinner, que ele é um cara estudante da mente humana, sobre comportamento e tal, ele fez um experimento que era o seguinte, ele tinha ratinhos, tá? E aí os ratos era o seguinte, toda vez que o rato ia lá e apertava um botão, caía uma raçãozinha para ele ia lá e comia. Aí ele apertava de novo, caía uma ração. Aí ele comia e tal. E aí ele ficou, toda vez que ele queria comer, ele apertava, caía a ração, ele comia. Mas aí ele fez um experimento bastante interessante, que foi o seguinte, ele falou assim, cara, é o seguinte, agora, a partir de agora, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar ração para o cara, para o ratinho comer e automaticamente cair apertar o botão e automaticamente ele cair a ração, não. Vou fazer o seguinte, ele vai apertar e aí não vai cair nada. Só que se ele apertar de novo, não vai cair nada. Mas se ele apertar de novo, vai cair 2. Aí se ele apertar de novo, vai cair 3. Aí depois se ele apertar de novo, não vai cair nada. E aí, cada vez é uma coisa diferente. Ele não sabe, o rato não conseguia identificar se ele ia apertar e ia cair a ração ou não. E aí esses ratos que foram
colocados essa imprevisibilidade, né, não saber o que vai acontecer de novo, eles apertavam esse botão vorazmente assim para poder saber o que ia cair. Então, assim, um outro ratinho estava lá com os batimentos cardíacos tudo bonitinho, apertava, aparecia a ração, ele comia e tal. Já o outro rato, que não sabia o que ia acontecer, ele ficava agitado para poder saber o que ia acontecer. Gente, é isso que acontece com a gente quando a gente é exposto a esse drive motivacional chamado imprevisibilidade e curiosidade. Bom, aí assim, olhando para o lado ali, olhando para o lado da loja reserva, por exemplo. Poxa, mas como que eu posso saber se na minha empresa, aqui na minha loja tal, a gente está pronto para poder fazer gamificação? Aí você tem que fazer isso descobrindo o nível de relacionamento, né, que você tem com seus clientes, para poder saber como que os seus clientes trabalham, como que eles agem ali em relação a todas as coisas. E aí existem muitas formas, né? Por exemplo, no varejo eu apliquei isso através de uma plataforma que eu criei. O que eu pensei? Eu pensei assim, ó, sempre eu trabalhei com agente de publicidade, como eu falei com vocês, e aí sempre eu pensei assim, cara, como que eu posso aplicar a gamificação? Como é que eu posso aplicar essa história, né, no meu mercado, que é mercado de agência de publicidade que atende shopping centers e lojas, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi gamificar a relação do cara que me contratava com o cliente dele. A primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte, ó, se eu te der 5 ingressos do Cirque du Soleil para você premiar os seus 5 melhores clientes, ou seja, quem mais comprou essa semana na sua loja, mas você só tem 50 segundos para me dizer quem são. Você sabe quem são? Eu te dou 5 ingressos do Cirque du Soleil. Aí o cara tinha 50 segundos para lembrar quem são os 5 melhores os melhores clientes que compraram mais na loja dele. Vamos supor que esse cara é dono de um supermercado. O dono do supermercado, ele está aqui, por exemplo, no escritório dele, o mercado está lá vendendo, concorda? Vendendo, vende um, vende outro, tal. Então, para ele saber exatamente quem são os 5 melhores clientes dele, vai ser difícil. Então, na hora que ele falava isso, eu já colocava duas coisas ali na nossa relação com ele ali. Eu falava assim, ó, primeiro, você não conhece seus clientes, você precisa conhecer. Eu mostrei para ele que com a história do você só tem 50 segundos para me dizer quem são, eu coloquei um drive nele de perda e rejeição, ou seja, ó, eu vou perder essa parada aqui porque eu não vou dar conta de responder o Ângelo tão rápido assim. Então eu já fui inserindo a gamificação dentro dessa história para poder ele ter mais vontade de aplicar essas mecânicas para poder fazer com que ele tenha um relacionamento mais próximo com o cliente dele. E aí o seguinte, eu falei para ele o seguinte, ó, todo relacionamento com o cliente ele é recíproco, tá? Se você não sabe quem são os seus clientes, certamente ele também não sabe quem você é. Então eu coloquei isso para dizer assim, ó, o cara tanto faz como tanto fez. Se ele compra na sua loja, se ele compra na outra loja do lado, para ele não importa. Então o que você tem que fazer? A princípio, para você gerar mais vendas no seu negócio, você tem que trazer o seu cliente para mais perto. E eu comecei da forma mais simples, né? Falei assim, ó, apesar de a gente não perceber essa distância que a gente tem dos clientes, a gente pode começar a fazer o seguinte, ó, vamos criar uma moeda nova, uma moeda diferente, tá? E essa moeda, ela vai ser o seguinte, todo mundo que comprar na sua loja, a nota fiscal vai ser convertida em pontos e esses pontos vão servir para comprar dentro da sua loja. Por quê? Na hora que a gente cria uma moeda diferente, cria um login e senha para poder a pessoa acessar e tal, automaticamente a pessoa ela vai criar um relacionamento um pouquinho mais próximo com você, né? E ela vai, às vezes ela vai estar despertando algo dentro dela que por exemplo, propriedade de possessão, ou seja, ter pontos para comprar alguma coisa. Ou então ele entrar nessa carteira digital e ver lá, ó, você pode trocar seus pontos por cestas básicas para poder entregar no lar dos velhinhos. Aí aquela pessoa que tem a motivação humana, que é de significado épico, que é aquela primeira que eu mostrei, o que ela vai falar? O que ela vai fazer? Ela vai falar desse jeito assim, cara, eu vou sempre comprar nesse mercado aqui para eu trocar meus pontos por cestas básicas que vão ser entregues ali para os velhinhos. Então, vai surgindo alguns relacionamentos que você não tinha antes de usar as técnicas, entendeu? Então essa foi a primeira coisa que eu falei para ele. Automaticamente, né, na medida que os clientes têm essa moeda de transação com você, você vai saber quem é que tem mais pontos, você vai saber quem é que compra mais na semana, no dia, no mês e coisas como isso, né? Então, e aí é o seguinte, eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai usar as compras, né, como um validador, né, dessa plataforma, e automaticamente as pessoas vão comprando. Eu vou mostrar a plataforma para vocês,
isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um despertar, né? Eu quero despertar em vocês a história da gamificação, a história de fazer com que pessoas e produtos sejam tenham melhor performance, né? Então isso aqui é mais um despertar mesmo, por isso que eu não fiz uma palestra redondinha, eu vou falar sobre vários assuntos e vou colocar vários slides aqui para vocês verem. Então antes de eu falar como que eu criei os meios aqui, eu vou mostrar para vocês aqui por que eu criei esses meios relativos com varejo. Mas antes disso, deixa eu ler aqui. O Jaed falou assim: princípios da gamificação como modelo de negócio escalável e rentável. Muito bom o tema dessa live. Obrigado. Quando a gente terminou, quando a gente já terminou a temporada, pois é, a advogada ali colocou ali, realmente, quando a gente termina a temporada, a gente se sente órfão, né, das séries, né, a gente fica com vontade de ter um pouquinho mais, né, que também está relacionado à imprevisibilidade e curiosidade, porque sempre quando termina uma série, a gente quer saber o que vai... Sempre fica alguma coisa, não é novela da Globo, que eles saem falando de todo mundo, o que aconteceu na vida de todo mundo e todos ficaram felizes para sempre. Muitas vezes as séries, elas deixam lacunas abertas justamente para dar aquele gancho para 1, 2, 3, 4, né? Tipo filmes, né? Ficou um gancho aí para ter uma nova temporada e tal. Então eles usam também o drive da imprevisibilidade e curiosidade para isso. O Júlio falou assim: é parecido com o marketing de incentivo, ou estou errado? Não, na verdade é o seguinte: marketing de incentivo é basicamente você usar uma técnica de gamificação para incentivar com que as pessoas cumpram determinadas tarefas. O que eu estou falando para vocês é um pouquinho atrás dessa história vamos dizer, do branding, né? Eu chamo isso de marketing de incentivo, mas por trás eu estou usando técnicas de games que são milhares de técnicas em cima de várias iniciativas. Então, assim, é como se fosse o marketing de incentivo, é como se eu tivesse o seguinte: eu vou usar uma estratégia de marketing de incentivo eu vou usar uma estratégia de marketing de incentivo, só que eu vou usar essas técnicas de gamificação para poder fazer com que as pessoas comprem mais, ou então cumpram determinadas tarefas, ou então fiquem mais fãs desse produto e tal. Então, assim, o marketing de incentivo é o título. Por trás, você tem as técnicas. Então, é basicamente isso que eu estou falando. Existem essas técnicas. Essa aqui é uma das técnicas, tá? Porque tem aqui nos slides eu vou te mostrar que tem a do Yu Caixal, mas o Niel já usa de uma forma um pouquinho diferente, e a gente vai falando sobre isso. Fica aí, Júlio, que você vai ver mais sobre marketing de incentivo aqui na frente. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu pensei, quando eu fui criar minha plataforma, eu pensei assim, cara, vamos ver quanto tempo eu tenho, acho que temos tempo ainda, né, gente? Vai até 17h25, né? Então, vamos lá. E depois a gente pode continuar essa conversa aqui, porque eu gosto muito disso. Então, é o seguinte, eu pensei, a pessoa comprou na loja, comprou no estabelecimento, ela inicia um game comigo. Aí esse game vai fazer com que eles validem a participação e eles vão acumulando valores, eles troquem por recompensas e tal, e aí a gente segmenta esses clientes, entende como é que esses clientes compram e começa a oferecer mais coisas baseados no comportamento deles, que é mais ou menos aquilo que eu falei da cadeira lá no começo. Em vez de eu simplesmente só criar uma história assim, compre e ganhe, compre e ganhe, compre e ganhe, através do compre e ganhe eu consigo entender os clientes para poder oferecer mais do que eles querem comprar. Sacaram? Então, basicamente isso. E aí eu criei vários tipos de games, né? Por exemplo, um dos games que eu criei foi a estratégia do próximo nível. Pensa comigo. Quem aqui já viu, respondam aí, quem aqui já viu a história da pizza, né? Compre 10 e ganhe 1. Quem já viu? Então, a história do compre 10 e ganhe 1, você já deve ter visto, e você já deve ter visto em mais de um lugar, concorda? Mas é o seguinte, vamos supor que se a gente criasse uma estratégia do próximo nível para dizer assim, compre 10 e ganhe 1, mas depois que você completar 5 ciclos ou 10 ciclos de compre 10 e ganhe 1, você vai passar para o nível 2, e aí você só precisa comprar 9 e ganhar 1. Aí o cara fala desse jeito assim, poxa, isso é legal. Aí quando você tá lá no meio da galera lá que alguém vai pedir pizza, você fala desse jeito assim, calma aí, quem vai pedir sou eu, porque eu sou nível prata e eu compro 9 pizzas e ganho 1, então aí você já tira uma onda, né? E aí o que acontece? Mas vamos supor que depois você, de 5 ciclos ou 10 ciclos, sei lá, você compra 8 e ganha 1. Aí você fala, pô, Ângelo, mas daqui a pouco vai me dar prejuízo isso. Não vai. Sabe por quê? Porque geralmente os relacionamentos entre empresas e consumidores são bem efêmeros, né? São bem, assim, são até frágeis.
E aí, quando você cria uma jornada dessa, você faz com que a pessoa fique mais tempo comprando de você. Tem uma métrica muito interessante na nova economia chamada LTV, que é Lifetime Value. E a grande maioria das empresas, elas estão querendo justamente fazer com que as pessoas passem mais tempo comprando, que elas comprem mais, que elas virem um cliente que tem uma perenidade ali no relacionamento. E isso aqui está muito relacionado ao lifetime value, que é o quê? Você envolve o cliente para que ele passe mais tempo comprando. De repente, aquele CPF, aquele cara ia comprar de você uma vez agora e outra vez só no final do ano. Só que quando você cria um game desse, ele se interessa pelo game, ele vai comprar de você todo mês. Então, isso vai fazer o pagamento dele, entendeu? Isso aí vai fazer a conta fechar no final. Bom, e aí, galera, são milhares de técnicas que você pode colocar. Cada uma dessas, eu falei para vocês, de imprevisibilidade, curiosidade, desenvolvimento e realização, propriedade e possessão, imprevisibilidade, curiosidade, perca e rejeição. Para cada uma desses 8, esse framework do Yu Kai-Shao, que tem 8 principais motivações humanas, para cada uma delas tem uma série de games, entendeu? Por exemplo, o game de Member Get Member. Presta atenção, você já viu Member Get Member, que é mais ou menos o seguinte. O Gmail, ele começou o Clubhouse. Eu não vou falar do Gmail, não, porque o Gmail é coisa de velho, né? Se eu falar aqui, vocês vão me chamar de velho. De cringe, né? Mas o que acontece? O Clubhouse, como que você entra no Clubhouse? Através de convites. Os convites, eles fizeram com que todo mundo ficasse buzinando aqui, e aí, cara, eu quero um convite do Clubhouse, quero um convite do Clubhouse e tal. Gente, eles estavam usando um drive motivacional que ele se chama... calma aí. Ele se chama influência e pertencimento. Tá bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Influência e pertencimento. Tá vendo aqui, ó? Esse daqui é um drive motivacional de influência e pertencimento, ou seja, só as pessoas mais influentes têm convites do Clubhouse. Então, eu sou um cara influente, então eu tenho convites. Então, você está vendo que eles pegaram o drive motivacional chamado influência e pertencimento, aplicaram uma técnica chamada Member Get Member. Para quê? Para que pessoas trouxessem outras pessoas para dentro do Clubhouse. Foi um grande sucesso, é claro, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma plataforma de gamificação para varejo e eu coloquei vários games dentro dela de a pessoa compra X vezes o produto e ganha alguma coisa, ou então ela junta pontos e ganha, ou então ela compra 3 vezes numa segunda-feira e ganha alguma coisa e tal. E comecei a aplicar isso em shoppings, em lojas e tal, e deu muito certo. Por quê? Lembra aí, ó, o nosso amigo aqui, Jaed, falou desse jeito assim: princípios da gamificação, que tem a ver com essa história das motivações humanas, de você começar a prestar atenção como é que as pessoas funcionam e tal, aplicado a um modelo de negócio que é escalável e rentável. Por que escalável? Pensa comigo. LTV, Lifetime Value. Se você poderia só vender para uma pessoa e automaticamente essa pessoa ela passa a convidar pessoas, você está aumentando a escala do seu produto. Se você vendia só uma vez para essa pessoa e você aumentou, agora você vende no mínimo 10 vezes para a primeira pessoa que compra o seu produto, você está aumentando o lifetime value. Então, assim, você consegue escalar baseado em quê? Nas motivações que as pessoas têm para sair do ponto A para o ponto B. E aí, a gente pode trabalhar isso em e-commerce, em loja, em equipes de trabalho, a gente pode colocar isso em várias coisas. Então, eu vou pegar outro slide aqui agora, tá? Que é um slide bem interessante, que é o seguinte. Tudo isso aqui é um grande resumão, porque, como eu falei para vocês, eu quero provocar vocês a entenderem esses processos. É isso que eu quero fazer. A minha ideia é provocar vocês a entenderem. Então vamos lá. Tá aqui o framework aqui do Yu Kai-Shao de novo. E aí é o seguinte, gente, olha que coisa interessante. Aqui na parte de cima, né? A parte de cima, esse vermelhinho é o significado épico, aquelas pessoas que gostam de ajudar as outras pessoas, gostam de fazer coisas que localmente, mas que tem um desdobramento global e tal.
O segundo é criatividade, empoderamento, esse pretinho aqui, ó. Ele é que tá logo do ladinho do vermelho. Eu vou colocar o mouse aqui, bom. Esse daqui, ó, o segundo aqui é o drive motivacional, é criatividade, empoderamento, feedback e tal. Por exemplo, você já viu uma campanha que teve há um tempo atrás? Sempre tem esse tipo de campanha, que é as marcas pedindo para o consumidor co-criar um produto junto com ela. E aí, se, por exemplo, ele co-cria esse produto e esse produto é um sucesso, ele ganha algum dinheiro, ele ganha alguma coisa. Quando as marcas chamam o consumidor para criar um novo modelo de salgadinho, ou então um novo modelo de roupa e tal, o que ele está fazendo? Ele está co-criando junto. Então, ele está usando essa criatividade das pessoas para poder desenvolver produtos. Isso daí também motiva as pessoas a se relacionarem com as marcas, né? Do lado aqui é o desenvolvimento e realização, que eu falei bastante para vocês, desenvolvimento e realização. Ó, essa parte de cima, ela está mais relacionada a significado, a conquista, a aprendizado. Esse aí é o lado white hat. White hat, pensa aí, e o Caixal fala isso, chapéu branco. É o lado white hat da gamificação, tá? Está relacionado à perenidade, ou seja, a pessoa passar mais tempo comprando de você e coisas como isso. Já aqui embaixo, galera, está relacionado a black hat, que é o chapéu preto, que é mais ou menos o seguinte, está relacionado a vício, está relacionado à urgência, a uma obsessão. Lembra do ratinho? O ratinho estava aqui, ó, imprevisibilidade, curiosidade, que é esse verdinho aqui. Ó. O ratinho estava aqui. Então, o que o ratinho fazia? Cara, eu quero saber o que tem, se eu vou ganhar, né? Uma comidinha a mais, ou duas, ou três, ele ficava ali, né? É uma obsessão em apertar aquele botão. Então, assim, muitas vezes a gente... Lembra como lá no comecinho eu estava falando sobre pegar as técnicas de gamificação e elas ficarem mixadas, entrelaçadas, para que as pessoas possam jogar, e tem aquela parte assim que é mais transacional, mais rápida, você precisa fazer isso agora, senão você perde, mas também que elas também tenham um prazer, ou seja, que ela consiga descobrir que não é simplesmente aquela história de comprar, mas que quando ela compra, acontece algo muito legal na vida dela, ou na vida de outra pessoa, ou então quando ela compra, ela se desenvolve de uma forma diferente. Então, assim, saber usar técnicas que são white hat e black hat vai fazer com que tenha uma perenidade, uma prosperidade no seu negócio muito grande, né? Essa história de rentabilizar. Quando você faz um cliente comprar mais de você, existe uma métrica também na nova economia chamada CAC. Você já deve ter escutado falar. Custo de aquisição de cliente. Funciona mais ou menos assim. Se eu gasto R$100 de mídia lá no Google e apareceu 10 clientes, quanto que eu paguei por cada cliente? E aí, quem é bom de conta? É isso aí, eu paguei R$10 por cada cliente, certo? Então é o seguinte, isso aí, o custo de aquisição do cliente foi R$10, tá bom. Mas se vamos supor que esse cliente que eu adquiri, eu estou usando essas técnicas aqui para poder fazer ele comprar mais de mim, ficar mais tempo comprando de mim, ele veio lá e ele comprou 3 vezes. O cliente comprou 3 vezes. Ou seja, aquele custo que tinha sido R$10, agora virou o quê? R$3,33. E cada vez que o cara compra de mim, e eu tô tendo essa história de relacionamento com ele, eu tô diminuindo a minha aquisição, né? Ele tá ficando um cliente mais barato e eu peguei ele lá atrás quando ele entrou na minha propaganda, mas aí chegou aqui, eu comecei a cuidar dele, a apresentar coisas gamificadas da minha empresa e ele ficou mais tempo comigo comprando. Então ele diminui o custo de aquisição de cliente. E é o seguinte, já aqui no lado direito e esquerdo aqui do framework, propriedade de possessão tá falando mais sobre controle. Vamos supor, se você usa essa técnica de pontos, por exemplo, e o cliente tem uma carteira digital dentro da sua loja, da tua empresa, você tem um controle desse cliente, você controla, você fica sempre perto de você, porque ele tem alguma possessão dentro da tua empresa. Já no outro lado direito ali, que é poderoso ali, onde influência e pertencimento, que eu falei para vocês agorinha, tá relacionado ao quê? A poder. Ou seja, esse cara, ele sente que com as ações que você cria na sua empresa, no seu negócio e tal, você deixa o cara empoderado. E quando você deixa o cara empoderado, ele se sente bem, ele quer fazer parte daquilo porque ele adquiriu uma posição, entendeu? Dentro do negócio.
Basicamente isso, galera. Isso é muito legal. Então, assim, você não pode usar só técnicas Black Hat e você não pode usar só técnicas White Hat. Você tem que mesclar as técnicas ali para poder ter bastante sucesso. Porque as técnicas Black Hat, elas te trazem urgência, mas ela desengaja no longo prazo, entendeu? Você sempre tem que estar oferecendo muita coisa para o cara continuar. As técnicas White Hat, elas são mais perenes, elas fazem o cara ficar muito mais tempo se relacionando com a empresa, porém não gera urgência, né? Então, assim, ela não tem urgência, né? Então, assim, eu quero ajudar essa instituição de caridade, mas eu quero ajudar no mês que vem, né? Então, assim, você tem que saber mesclar uma e a outra. A vida se torna muito mais divertida quando nós mixamos, né, essas técnicas. E aí, galera, é o seguinte, aqui eu dei uma ideia aqui sobre o que ele falou lá do ratinho. A gente falou do ratinho, aí fala, pô, coitado dos ratinhos e tal. Gente, olha essa máquina aí, ó. É uma máquina de caça-níquel, né? É uma slot machine, né? Que você vai lá no cassino e ó, pá! Aí roda e você não ganha nada. Aí depois, pá, roda e você ganha 3 moedinhas. Aí depois, pá, roda e você ganha um bocado de moeda. Aí você fica lá o dia inteiro. Qual a diferença disso pro do ratinho? Mas lembre-se, é isso que eu queria falar para vocês. A técnica é o que a gente usou ali no framework. A técnica é o quê? Imprevisibilidade e curiosidade. A motivação, desculpa, perdão. A motivação foi imprevisibilidade e curiosidade. A técnica foi slot machine. Entendeu? Então, muitas vezes a gente pode usar a motivação que a gente já sabe que ela existe, alinhada a milhares de técnicas. Tem várias técnicas de imprevisibilidade e curiosidade que eu posso usar. Nesse caso aqui, eles usaram a slot machine. Tá? E aí, galera, aquela história. Na nossa vida, se você for olhar, a gamificação está em todos os lugares. Olha lá, ó. O pai jogando com os filhos. Cara, White Hat, ele está construindo a relação com os filhos, é o significado épico, né? Construindo a relação com os filhos, criando junto com os filhos, né? Se desenvolvendo junto com os filhos, White Hat. Ali, mercado de ações. O pai sai daí desse contexto que ele está com os filhos dele, coloca uma gravata, vai para a empresa trabalhar, e esse mesmo pai aí é um cara que tem muitas ações e está no mercado de ações e tal, não sei o quê. Qual que é a técnica que ele vai estar trabalhando? As técnicas Black Hat, que é mais de imprevisibilidade e curiosidade, de perca e rejeição, coisas mais transacionais, mais rápidas. Então, assim, eu falo isso para a gente não, vamos dizer assim, demonizar as técnicas Black Hat. Não, elas fazem parte da nossa vida em determinados momentos e a gente pode mesclar elas para poder ter resultado. E se você for olhar, a grande maioria das empresas usam esse tipo de técnica. Por exemplo, ó, o Facebook aqui, ó. Influência e pertencimento, que você está vendo ali, que é aquele verdinho. Verdinho? Calma aí. O verdinho aqui, ó. Influência e pertencimento. Tá vendo aqui, ó? O que acontece? Influência e pertencimento. Olha como é que o Facebook trabalha, olha as técnicas que ele usa para poder usar a influência e pertencimento. Por exemplo, ele tem amigos, você consegue colocar seus amigos dentro da sua plataforma. Você assinou o Facebook, mas agora você pode adicionar seus amigos. Isso aí, ele está usando técnicas de influência e pertencimento, por exemplo. Você pode criar grupos lá dentro, grupos para poder discutir coisas. Você está usando técnicas de influência e pertencimento, né? Então, o que acontece? Cada uma das histórias aqui, ó, por exemplo, ó, imprevisibilidade e curiosidade aqui, ó. O Facebook tem várias coisas, por exemplo, quando o Facebook ele coloca um botãozinho vermelho dizendo chegou uma mensagem nova para você, e ele não mostra a mensagem, concorda? O que tu faz? Tu vai lá com a mãozinha, ó, pá, quero ver que mensagem é essa. Ele está usando uma técnica de quê? Imprevisibilidade e curiosidade. E aí, você pode ver, esse gráfico aqui é bem bacana, que ele mostra o seguinte, muitas vezes, a técnica que você vai usar está muito mais relacionada a perca e rejeição, ou então influência e pertencimento, e muito menos a desenvolvimento e realização, que é aqui accomplish, aqui, ó, accomplishment, que é desenvolvimento e realização. É menos, tá vendo? Ó, significado épico, o Facebook tem menos, só que perda e rejeição, perder amigos, ter medo de escrever alguma coisa errada e ser cancelado, coisas como isso. Então, assim, ó,
ele usa bastante, ele tem bastante dessas coisas. E aí você vê que o Facebook está mais aqui, ó, mais usando técnicas Black Hat, aqui, algo de dando poder às pessoas, e aí a gente começa a entender as redes sociais, como elas trabalham baseados nessa história do framework aqui que a gente está usando. Bom, gente, e aí eu falei para vocês, deixa eu pegar um outro aqui, deixa eu pegar esse daqui. Ah, tá, vou falar sobre esse aqui, porque esse aqui é bem rápido aqui. É o seguinte, nós temos, ó, 5 minutos, eu só tenho 5 minutos, então já estou finalizando mesmo, mas como eu falei para vocês, isso aqui é uma provocação, porque a gente tem que continuar esse papo. E aí, ó, vocês já pegam meu nome é um pouquinho diferente aí, mas tira uma foto, então escreve em algum lugar, me segue ali no Instagram, e aí a gente continua esse papo, a gente monta aí. Campus Party é isso, né? Campus Party cria comunidades, a gente está trabalhando a ideia do influência e pertencimento dentro da Campus Party também. Então, ó, vocês podem me puxar no Instagram aí, que eu vou ter o maior prazer aí de conversar com vocês. Então é o seguinte, eu já perdi meu slide? Ah, não. Tá. Então, assim, gente, tem motivações que elas são tendência de ser intrínsecas, que tá mais relacionadas ao que tu sente. E as extrínsecas estão lá do lado de fora, que está mais relacionado ao que tu vai querer ganhar para poder fazer. Então a gente tem que trabalhar muito bem, entender quais são as técnicas, né? E aí, assim, imagine que essa pessoa ama desenhar, essa pessoa aqui. Aí, ó, ela ama desenha. Agora, se você começar a pagar essa pessoa para desenhar, pode ser que um dia ela esteja estressada de desenhar. Por isso que eu falei para vocês, saber trabalhar as técnicas de uma forma diferente pode fazer com que a pessoa fique mais motivada a fazer determinadas coisas. Gente, eu queria mostrar rapidamente, eu tenho esse documento aqui, ó, que eu quero mandar para vocês, se vocês me pedirem aí no Instagram, eu vou mandar para vocês, que eu falo sobre cada uma das técnicas, tá? Falo sobre cada uma das técnicas, é um PDF, você me pede no Instagram, eu mando para você, vou ficar muito feliz em compartilhar. E aí, assim, ó, a minha plataforma, o que eu fiz? Ó, eu criei um sistema para poder integrar lojas através de vouchers e tal, e a gente vai dando para as pessoas a oportunidade de jogar games em relações comerciais. É muito interessante, não estou aqui para fazer propaganda, mas eu gosto muito de falar sobre essa ação, tanto é que a minha plataforma ela tem um sistema de aulas, ou seja, a gente dá aula de gamificação, dá aula de marketing e tal, então eu gosto muito disso. Agora pode colocar minha tela aí para sem slide, pode me jogar para cima aí, por favor. É um prazer enorme estar com vocês aqui na Campus Party. Uma horinha passa muito rápido, né? Para falar tanta coisa, eu procurei ser o mais didático e mais provocador possível para você entender um pouquinho mais o universo da gamificação e você entender que isso pode fazer com que a sua empresa ou então seus negócios tenham muita prosperidade, porque, como eu te falei, ela gera perenidade, ou seja, os clientes vão ficar mais tempo comprando de você, ela vai gerar mais lucro para você, vai gerar mais relacionamento e outra. Todas as vezes que você se relaciona com o cliente, você entende esse relacionamento, você pode melhorar o relacionamento. Então, realmente, essa plataforma tem trago prosperidade, tem trago um relacionamento muito interessante para as pessoas que usam, inclusive para mim, e é isso que eu queria trazer aqui nessa edição da Campus Party, que eu estou muito feliz, muito feliz de participar. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço aí para o Tonico, para o Francesco, que é esse cara incrível, mais jovem do que todos nós aqui, incrível demais. A galera de Brasília aí, o Gilvan, que ele é secretário aqui em Brasília, está trazendo aí, ajudando aí nesse processo, trazendo a Campus Party sempre para Brasília, isso é uma coisa muito legal. Para o Anderson, que é um dos coordenadores também, cara excelente também, extremamente trabalhador e que faz todo esse movimento acontecer, juntamente com todo mundo da Campus Party, né? O ruim de falar nomes é que você acaba esquecendo pessoas, mas um cara que eu não posso esquecer é o Thales e a Isabel, que são incríveis, pessoas incríveis e que estão fazendo esse trabalho maravilhoso pela Campus Party. Eu tenho muito orgulho de participar disso aqui. Então, galera, se vocês quiserem me mandar perguntas, realmente não deu para colocar perguntas aqui, tinha muito conteúdo, né? Mas se vocês quiserem me mandar perguntas, manda lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E, ó, nos vemos na próxima Campus Party. Por favor, que seja presencial, porque nada se compara a estar com vocês ali, terminar a palestra, descer do palco e trocar ideia. Então, assim, é muito legal. Então, ó, valeu para vocês. Obrigado, Campus Party.